queria saber o seguinte, uma das coisas que o senhor coloca no seu livro, e que eu acho que está sendo rediscutido agora, eu acho que está voltando, essa palavra está voltando, ela foi muito estigmatizada, ela foi muito injustiçada, tá? O senhor coloca o nacionalismo como fio condutor. Nós concordamos aqui no canal, nós temos essa visão também, mas eu queria que o senhor colocasse a base à luz da sua experiência, porque o senhor tem uma experiência realmente que é rara, é uma coisa que poucos brasileiros passaram, né? A experiência no FMI, nos BRICS, etc. Eu queria que o senhor falasse um pouco do nacionalismo brasileiro. Vamos dar um like, pessoal. Pois é, comandante, foi uma luta que eu tive ao longo da minha vida dentro do Brasil contra os falsos brasileiros, contra aqueles que trabalham a favor dos interesses estrangeiros aqui dentro. É o chamado espírito, é o chamado cosmopolitismo, que o Euclides da Cunha definia como regime colonial do espírito. Grande parte da elite brasileira, das camadas dirigentes brasileiras, são isso, cosmopolitas no pior sentido da palavra. E quando esse cosmopolita brasileiro vai para o exterior, trabalhar num organismo internacional ou em algum outro campo, é muito comum que esse cosmopolitismo abastardado piore. Então, por exemplo, se você vai para o Fundo Monetário Internacional ou para o Banco Mundial e se comporta como se o brasileiro que lá está, o latino-americano que está lá, simplesmente aceita o que vem das potências principais, dos países avançados, da administração do Fundo Monetário, do Banco Mundial, ele será imediatamente tratado como um grande membro da comunidade internacional, entende? Desde que ele não tente ter qualquer influência sobre as discussões. Se ele for uma vaquinha de presépio no Fundo Monetário, no G20 ou no Banco Mundial, será aplaudido por americanos, europeus, japoneses, será tratado como um membro de um clube. É claro que é membro de um clube só para servir a mesa, né? Não para ter parte nas decisões. E, infelizmente, os latino-americanos são useiros e vezeiros de caírem nessa armadilha, sabe? De se subordinarem à visão. Na verdade, o que nós temos não é globalização, nós temos uma visão neocolonial da relação entre europeus de um lado, americanos de outro, principalmente americanos, e América Latina, África e Ásia, né? Os países estão se escapando disso. A China está escapando há muito tempo, a Rússia está enfrentando uma batalha feroz, né? Vários outros países agora estão se rebelando. Na África você tem sintomas crescentes de rebeldia em relação ao jugo europeu, né? Francês, por exemplo. Está vendo aí o que está acontecendo no Níger, né? Então o Brasil tem que observar isso, né? O Brasil não quer brigar com ninguém. Nós somos um país pacífico. Mas qual é a melhor maneira de preservar a paz? É se preparar para a guerra. Alguém disse isso, não me lembro quem. Queres paz, prepare-se para a guerra. Nós temos que estar... Não sei quem disse isso. Parabéns. Então, veja bem o que eu estou dizendo, é muito importante. O brasileiro tem uma ilusão de que o fato de nós termos um país pacífico nos exime de ter um regime de defesa nacional. Não. É exatamente para garantir a nossa paz, a nossa soberania, que nós temos que ter armamentos sofisticados, modernos, forças armadas sólidas, entende? O civil no Brasil, qualquer que seja, viu, de direita, de esquerda, ele tem um preconceito contra isso. Comandante, nós botamos na nossa Constituição que o Brasil é um país nuclearmente desarmado. Por que nós fizemos isso? Sempre bati muito nisso aí, professor. Sempre bati muito aqui no canal. A gente sempre... E o nosso público, nós conseguimos, o senhor tem uma base, alguns anos atrás, nós conseguimos emplacar, foi uns 3 anos, emplacar no Senado uma proposta, né, com mais de 28 mil apoios aqui do canal, no sentido de alterar esse item, de revogar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Infelizmente não foi para frente, mas o que mostra como a nossa sociedade está mobilizada nesse sentido, isso foi muito importante. Isso é muito importante. Você veja, por exemplo, eu pessoalmente fiquei muito contente com a transição para um regime civil nos anos 80, né? Superando o período anterior, que foi de conflito e tal. Mas os militares brasileiros não aceitaram o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Nem nunca cogitou-se, que eu saiba, me corrija se eu estiver errado,
de colocar na Constituição um compromisso com o desarmamento nuclear. Que história é essa? Isso é coisa dos civis que passaram a dominar nos anos 80 equivocadamente, com uma noção equivocada do que é pacifismo. Agora, eu vou lhe dizer, comandante, eu dizia isso lá atrás, nos anos 80 e 90, era hostilizado, já não mais, porque o mundo está evoluindo de tal maneira que até mesmo o brasileiro está se dando conta de que é um perigo para o Brasil não estar suficientemente protegido do ponto de vista militar. Veja nos BRICS, nós somos membros dos BRICS, né? Lá tem 3 países nucleares, a China, a Rússia e a Índia. O Brasil não é. Em algum momento, isso pode não ser prioridade no momento, eu até entendo que não seja, mas em algum momento nós temos que ter clareza que nós, por acaso, fomos derrotados numa guerra para assumir esse compromisso no nível constitucional? O Japão foi, a Alemanha foi, assumiram esse tipo de compromisso político, né? O Brasil não, né? Então, eu me preocupo muito com... Nós somos dotados de imensos recursos naturais, que vão ser cada vez mais valiosos com o passar do tempo. Num mundo perigoso, num mundo em que as nações imperiais se comportam como nações imperiais. Não vamos ficar contando com a atitude pacífica dos outros países, com resoluções das Nações Unidas, com declarações de que as nações, que os territórios nacionais são invioláveis. Basta dizer o seguinte, eu não estou aqui criticando a Rússia nesse momento, mas vou lembrar uma coisa, a Ucrânia, quando se tornou independente em 91, ela tinha no seu solo grande parte do arsenal nuclear soviético. As lideranças ucranianas foram convencidas a abrir mão desse arsenal em troca de uma garantia tripartite da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Rússia quanto à segurança da Ucrânia. De que valeu essa garantia quando a Rússia... E quando, na verdade... E entregaram as armas para a Rússia, né, professor? O que é pior, né? Entregaram as armas para a Rússia. O enorme erro da Ucrânia, né? Enorme erro. A Ucrânia cometeu uma série de outros erros, mas esse foi um erro fundacional do Estado ucraniano, né? E eu só estou mencionando isso aqui porque eu acho que a Rússia até tem as suas razões para ter feito o que fez, o argumento russo tem os seus pontos, mas eu estou apenas destacando o fato que nenhum país, pequeno, grande ou médio, pode transferir a sua segurança nacional para terceiros. Não deve fazer isso. A Alemanha fez isso, está pagando um preço, não é? Outros países europeus fizeram isso, estão pagando um preço. E o Brasil... Veja, inclusive fala-se muito, né, comandante, em industrialização, em reindustrialização, em neoindustrialização do Brasil. Não vamos esquecer, por favor, né, os que me ouvem, não vamos esquecer a lição histórica que todos os processos de industrialização estiveram ligados à preocupação com a defesa nacional, com a segurança nacional. Foi assim na Alemanha do século XIX, no Japão do século XIX, nos Estados Unidos, né? Todos os países compreendem que a indústria é um fator econômico, claro, de progresso, de bem-estar, mas também é um fator de segurança nacional, estratégico, entende? Então, aos militares brasileiros, os civis que pensam no desenvolvimento industrial, os empresários, tem que haver uma aliança desses setores para que o Brasil se torne menos dependente do que é em matéria industrial. Então eu digo que o Brasil não cabe no quintal da China. Por quê? Porque nossa relação com a China, em termos econômicos e comerciais, é uma relação neocolonial. Exportamos produtos primários e importamos manufaturas da China. O governo Lula já disse para os chineses, isso tem que ser revisto. Nós dizemos isso para os chineses frequentemente em debates e tal. Os chineses estão abertos a isso. Mas é claro que eles não vão fazer isso por nós. É o Brasil que tem que requalificar a sua relação econômica com a China, que é o nosso principal parceiro. Não vamos contar com a benevolência da China. Sim, lógico. Brasil. Nenhum país faz favor para o outro, né? Nenhum faz. Nenhum país faz caridade. Os países não fazem caridade. O De Gaulle, de quem eu sou um grande admirador, dizia, né? Os países não têm amigos, têm interesses. Charles de Gaulle, o grande presidente francês. Um dos últimos estadistas da história, né, professor? Que era, aliás, um militar também, né? De carreira, né? E que tinha uma compreensão perfeita, né? Uma vez, você sabe, o De Gaulle, já consagrado pelo papel que tinha tido na Segunda Guerra, visitou o Irã e teve um encontro com o então jovem Shah do Irã, que teve o destino que nós sabemos, né?
E o Shah do Irã, jovem, diante daquele monumento histórico, teve a humildade de pedir a ele conselhos. Aí o de Gaulle respondeu: eu não vou lhe dar conselhos propriamente, eu vou fazer uma única recomendação. Faça tudo que estiver a seu alcance para permanecer independente. Disse tudo numa frase, né? É isso que todos os países têm que fazer. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para permanecermos independentes. Porque a outra frase dele, né? Os países têm interesse, não amigos. Né? Nós podemos até usar a retórica da amizade, né? Mas não vamos nos enganar com a própria retórica, né? Nós somos amigos de todos, mas sabemos que todos têm interesses nem sempre convergentes com os brasileiros.